Meus irmãos, vamos falar testemunho de heroínas de fé, mulheres levantadas por Deus que deixaram a sua marca na sua família, no seu bairro, na sua região, na sua cidade, no seu país e uma luz para o mundo todo. Eu estou falando de Susanna Wesley, do século 17 e 18. Ela nasceu em 1669 e viveu até 1742. Ela foi a 25ª filha de uma família de puritanos. Ela via o pai dela ler todos os dias cerca de 20 capítulos da Bíblia. Isso marcou profundamente a vida dela, de crescer nesse lar cristão. Ela casou com 19 anos de idade com Samuel Wesley e eles tiveram 19 filhos. Entre esses filhos tiveram John Wesley e Carlos Wesley, que foram pessoas usadas por Deus para levar milhões aos pés do Salvador, conhecido em vários países do mundo e, por que não dizer, através dos livros dele no mundo todo. Deus deu uma luz para essa mulher. Dos 19 filhos, somente 9 chegaram à fase adulta. 10 vieram a falecer. Eles tinham muitas lutas e dificuldades. Samuel era ministro, pastor da igreja, e tinha muitas dívidas, sempre com dívidas, problemas graves de dívidas. Chegou até ser preso por causa disso por um período de tempo. Então havia as dificuldades. Susanna Wesley passou por muito problema de enfermidades, de doenças, porque às vezes até a comida estava difícil de se ter na mesa, mas sempre confiando no Senhor na adversidade. A casa deles foi queimada 2 vezes com todos os móveis. Então dá para imaginar o desafio da fé desta família? Mas eu quero te dizer que não dá para nós dizermos que somos ocupadíssimos perto do testemunho da fé desta mulher, que tinham todos esses filhos para cuidar. Ela tinha a horta para cuidar, tinha as vacas para ordenhar, tinha as crianças para dar a aula que ela ensinava em casa. Ela tinha que cuidar da casa, limpar, lavar e administrar todo o lar. Mesmo assim, ela tirava de 2 a 3 horas para estar orando, sem ser incomodada, buscando a presença do Senhor. E tinha uma regra na casa, muitas regras, mas a principal é que quando ela estivesse com avental na cabeça, ninguém podia incomodar, porque era o momento que ela estaria indo se retirar para a oração e clamar a Deus. Olha o testemunho de vida para nós que sempre dizemos que não temos tempo para buscar ao Senhor. Certa vez uma das filhas estava se inclinando para fazer coisas erradas, nada tão sério, mas Susanna deu um exemplo muito grande dizendo: pegue no carvão, pode pegar que você não vai se queimar, já esfriou. E a filha disse: eu não vou pegar, porque senão vai ficar as marcas nas minhas mãos. Ela disse: quando se faz a coisa errada é assim, as marcas sempre ficam. Ela tinha uma sabedoria muito grande para tratar com seus filhos. Agora, ela traz também um exemplo forte da sua mãe, porque a sua mãe também era uma pessoa que orava. Orava 1 hora no período da manhã e 1 hora antes de dormir todos os dias. Susanna era uma pessoa perseverante. Chegava a ensinar as lições bíblicas, a história bíblica, e repetir várias vezes. Certa vez o seu esposo viu ela repetindo 20 vezes uma mesma lição para um dos seus filhos. E ele disse: mas por que repetir tanto? Ela disse: porque para mim o número 20 é o número da completude disso. Então ela não se cansava de repetir.
Olha que exemplo maravilhoso. Ela tirava por semana 1 hora com cada filho para conversar pessoalmente sobre como estava a vida espiritual dele, como estava o servir a Deus dessa criança ou deste adolescente. Então, a mulher era uma líder de um rebanho dentro de casa. Havia uma congregação dentro de casa. Ela fazia culto nos lares. Esses cultos nos lares chegou a ter 35, 40 pessoas, porque a vizinhança vinha participar desse culto por causa da presença de Deus que se manifestava ali. Ela, desde pequena, buscava de Deus uma luz através do Evangelho de Cristo para brilhar no mundo. Ela sentia isso, mas olha o plano de Deus, não seria ela, seria o John Wesley e o Carlos Wesley e os seus filhos. Ela seria a mãe que ia gerar, que ia instruir, que iria educar, e Deus estaria moldando o barro, modelando o barro e fazendo o vaso novo para usar nas suas mãos. Eu vou ler as 16 regras de Susana Wesley, uma heroína da fé. Diz assim: comer entre as refeições não é permitido. Como crianças, elas devem estar na cama até as 20 horas. Devem tomar remédio sem reclamar. Dominar a obstinação na criança e trabalhar com Deus para salvar a alma dela. Ensinar a criança a orar tão logo comece a falar. Exigir que todas fiquem em silêncio durante a adoração familiar. Não lhe dar nada que peçam chorando, apenas quando pedirem educadamente. Nunca permitir que um ato pecaminoso passe impune. Nunca punir uma criança 2 vezes por uma única ofensa. Elogiar e reconhecer o bom comportamento. Toda tentativa de agradar, mesmo que pequena, deve ser elogiada. Preservar o direito de propriedade, mesmo em casos de menor importância. Cumprir com rigor todas as promessas feitas. Não exigir que uma filha trabalhe antes que saiba ler. Ensinar as crianças a temerem a vara. Que Deus te abençoe por assistir essa reflexão. Compartilhe ela para que muitas pessoas sejam edificadas. Faça um comentário. Essas histórias das heroínas da fé estão edificando a sua vida. Deus abençoe.